O jogo de pneu hoje que a gente usa é um pneu 235/50/13, que é a mesma medida do Slick do Fórmula. Certo. Só que é radial e custa R$ 2.400 o jogo. Entendeu? E dura 4 etapas. Nossa, Não, isso é maravilhoso o pneu. Então... E o motor AP 2.0, você sabe, esse motor AP ele é um tanque de guerra. O mesmo motor você faz 8, 10 corridas com ele se não tiver, tiver montado certinho. Se são motores aspiradinhos ali, mesmo exigindo na pista o que dá vocês 198, exigem, 200 cavalos. ali, Ele está atingindo 221, 222 km por hora. Eu ando no meu ainda carburado, a maioria está no injetado. Eu preciso de um gênio que nem você para ir lá fazer uma injeção traquitana de Marte lá. Vamos conversar. Vou fazer uma pergunta para você. Diga. Na sua opinião, o carburado e o injetado, os dois trabalhados por experts, eles geram a mesma potência ou você acha e consegue ter certeza de que o injetado busca mais potência? Tá, vamos lá, Paulo. Essa é uma pergunta muito boa, inclusive, porque vamos separar ali em duas... Eu tô entrevistando agora, tá? Não, mas, cara, eu adoro falar, e um bate-papo é isso. É isso aí. Né? Vamos falar aqui de duas partes da calibração. O carburador, ele é a peça responsável por fazer a oferta de combustível para o motor. Então, dependendo da quantidade de ar que entra dentro do motor, ele vai injetar uma determinada quantidade de combustível, um volume de combustível para equacionar aquela história toda. Aquela mistura. Um carburador bem acertado e uma injeção eletrônica bem acertada nos bicos para fazer a oferta de combustível virar legal ali para aquele motor, ambos têm a mesma capacidade de gerar potência, certo? Porque se a gente botar lá a sonda lambda lá para medir a razão, né, de mistura de combustível que está saindo lá queimada no escapamento, se a gente chegar no mesmo número de lambda, a gente provavelmente vai ter a mesma queima, independente se está sendo injetado por um bico injetor ou se está sendo gerando a mesma ali, força para os dois motores. Provavelmente, engolindo a mesma coisa, vamos dizer assim. Provavelmente sim. A injeção eletrônica tem algumas pequenas vantagens, porque isso aí, se você faz uma preparação carburada de qualidade, é mais difícil de acontecer. Por quê? O carburador, ele injeta combustível em um único ponto. É como se fosse uma injeção monoponto. Lembra o monoponto? Que ficava um bico ali na TBI? Borboleta. Dependendo do desenho da aranha de admissão, ele injeta de maneira desigual o combustível para os cilindros. Ele reparte diferentemente. Ele reparte de maneira diferente. Então isso aí pode te gerar menos potência num carro carburado. Mas se você tem uma aranha legal, igual nos Opalas o pessoal faz a tripla Weber, justamente é para mitigar isso aí. Você mantém 3 carburadores, mas os dutos são siameses ali no 250S e você distribui homogeneamente ali o combustível. Por isso que é tão efetiva a preparação com 3 Webers num motor de Opala 6 cilindros. Mas numa injeção eletrônica você consegue, mesmo que o coletor de admissão seja de uma forma meio não tão ortodoxa assim, às vezes para caber mesmo. Se for fazer um coletor bonitão, igual e tal, não cabe. Não cabe, não entra. E aí você consegue dar uma diferença de injeção em cada bico injetor para que os cilindros fiquem ali homogêneos na queima, né? Então, isso existe um ponto a favor da injeção eletrônica, tá? Isso é a parte de combustível. Agora vamos para outro lado, que é avanço de ignição, que é a tal da faísca, para a gente iniciar ali a combustão. A faísca, ela num carro carburado, normalmente ela é dada por um distribuidor ali, lá atrás era platinado e tal, aquela coisa toda. Então, o distribuidor por si só, sem uma ignição eletrônica, ele tem um avanço de ignição mecânico. Tá. E aí é onde entra o problema. Por quê? Você determina normalmente assim, no distribuidor, né? Eu não sou expert nisso, mas a parte que eu estudei disso e que converso com os preparadores né? Já falei anteriormente, sou muito grato a todos eles, os preparadores mais da velha guarda. Você seta o ponto inicial e aí o distribuidor vai avançando conforme a rotação vai subindo e tal, aquela coisa toda. Os motores, eles nem sempre são lineares nessa transição. Então, o meio pé, às vezes, acaba ficando um pouco prejudicado por um acerto de distribuidor. Tá. E uma ignição eletrônica já consegue te dar ali um mapeamento muito mais preciso do que a gente chama de MBT, que é o máximo torque de frenagem, né?
do ponto de ignição ideal. Então, a ignição eletrônica, ela realmente é algo que vai te dar muitos cavalos. Muita performance. Não digo cavalos em si, mas a performance. O carro vai render bem de meio pé, de pouco pé. Ele tem curvas de aceleração e desaceleração muito melhor, mais contínuas. Exatamente. Não é um carro que presta só de pé embaixo. Ele é legal de meio pé, é legal de pouca carga e tal, de fazer um miolo, ele vai bem. Então eu diria que, mais do que o carburador, a ignição eletrônica é realmente o que é o grande... É o diferencial. É o diferencial de quem vai para Para todo mundo que anda, nós todos ali, a maioria anda com ignição eletrônica e carburado. E os outros andam na injetada. A minha pergunta é... Não, acho que todo mundo anda na ignição eletrônica hoje, né? A minha pergunta é... Existe na sua cabeça a possibilidade de que a injeção realmente te dá mais HP direto? Não, você fala, ó... Eu tenho certeza que a injeção vai te dar mais HP na roda do que o carburado. Porque essa é a dúvida que gera na nossa categoria. Eu... Como sou old school, eu continuo no carburador. Eu adoro o barulho do carburador, acho lindo. Gosto de ver trabalhar ali os giclês e tal. Claro. E até eu tenho uma receita muito engraçada que o meu carro de corrida fica na minha garagem. A gente corre com etanol. Acaba a corrida, eu tiro o etanol, eu ponho gasolina pódio com óleo 2 tempos. Eu ponho gasolina pódio com óleo 2 tempos, misturo, ponho no carro e funciona uma vez por semana. Eu volto pra corrida 2, 3 meses depois, eu não tenho que mexer no carburador. Sim. Quando dá aquela ligada e dá aquelas bufadinhas de óleo 2 tempos, parecendo uma DT lá, lembra aquelas DTzinhas? Pum, um cheirinho de óleo 2 tempos e o carro fica redondo. Sim. A minha dúvida é, qual vai ser o momento que eu vou ter que trocar para injeção? Qual é um fator hoje? A falta de peça pro Weber. Certo. Já tá ficando escasso. Qual carburador vocês correm? 50. Weber Zona 50. 250. Tá. Então, assim, que horas eu vou passar? Por exemplo, o Denizio Casarini tem uma berlineta em Interlagos que está injetada. E esse final de semana ele brigou, eu ganhei a corrida, ele ficou inseguro o tempo todo ali porque o carro dele dava uma... Tinha hora que tava muito bom, tinha hora que não tava. Malassombro. E aí, cara... Puta, você depende do laptop, você depende do computador, você depende do ponto, você depende... Pô, aí eu falo, eu não vou passar para injetado. Mas veja, os dois têm pontos de falhas, tá? Sim, e o meu se pegar um cachimbo ali que já tá meio... uma sujeira no carburador, enfim. Sim. O lance é, de fato, um dos problemas do carburado é a questão de você precisar fazer uma manutenção constante neles. Sim. Certo? Quer que eu te diga ali, normalmente vocês correm na mesma praça? Sempre em Interlagos? Agora sim. Vai vir um papo da altitude, aí você tem que ir nas quinta, na sexta-feira treinar e achar o giclê ideal. Você tem que trocar a giclagem. Sim. Uma injeção eletrônica já consegue fazer essa compensação só barométrica. No botão, só no touch. É automático, não é nem no touch. Eu não preciso mudar a programação. Ela faz sozinha. Ela já se corrige automaticamente. Então ela entende que você está ali em altitudes diferentes e já faz essa compensação. Deste ponto já é. Um bico injetor também pode sujar igual um giclê. Sim, de ficar parado, certo? Ele suja. Só que quando você tem ali, por exemplo, a sonda lambda, medindo em tempo real a mistura de combustível, ele pode ver que realmente você está com um filtro de combustível entupido e ele aumenta a abertura do bico injetor para compensar aquilo ali. De repente, uma deficiência. Então, o que te forçaria... Isso tem os dois lados. Porque ao mesmo tempo você pode ter um problema de um filtro entupido sujo e você não detecta porque a injeção eletrônica tá passando um pano pra você. Sim, tá passando... E aí, a hora que ele já tá... Não passa mais nada pelo filtro. Aí aparece o problema. Aí ele acende a luz lá e fala, tem alguma coisa errada ali. Então, os dois têm suas vantagens e desvantagens. A pergunta que você me fez e que não quer calar, eu acho que os dois... bem calibrados e bem ajustados, vão render a mesma potência. Pronto. Tá? Então, mas quem estiver escutando a Clássicos de Competição, aí está explicado por um expert do assunto, que é a nossa dúvida. É saber se alguém que está na injetado, porque o nosso regulamento permite os dois. E cada um está indo para o seu caminho, né? E a gente até agora não consegue detectar se existe realmente essa diferença. Se o carburado está perdendo para injetado, não, para a gente está super equalizado. Eu posso, inclusive... fazer... Bom, eu tenho o meu canal no YouTube, a gente também faz geração de conteúdo. Posso fazer, então, um outro desafio? Já que você me jogou essa aqui, eu vou devolver. Fatiamo. O que você acha da gente fazer, pegar o seu carrinho, fala uma data que para você funciona ali, e a gente faz um teste, passando ele no dinamômetro lá com o carburador, e a gente fazendo uma conversão para injeção eletrônica de combustível, sem mexer na ignição eletrônica. Só botar os bicos ali, e calibrar ele. Tô dentríssimo. Pra gente ver. Porque aí, eu sou... Aceito.
Então já vamos ter Pô, eu esse vou levar conteúdo um expert riquíssimo, pra nossa categoria, isso é o máximo. Cara. Porque você pode, inclusive, ilustrar todos nós que a gente vai fazer, se a gente for fazer isso aí, a gente chama todos os preparadores para que você dê uma aula para todo mundo em relação a isso. Meu. Porque a maioria dos preparadores que estão lá conosco são da old school. Uhum. E eles dependem sempre de alguém para levar um laptop. Então tem 2 ou 3 que tem que ficar correndo todos os boxes, atendendo todo mundo. E se você achar um meio caminho que a gente possa todos usarem e que seja uma coisa prática, Pô, tá todo mundo dentro. Paulo, e eles vão, te digo, eles vão adorar, porque tem tudo a ver, cara. Uma injeção eletrônica, por mais que às vezes pro pessoal da velha guarda seja algo assim que tem. Igual advogado. Eu me arrepio. Advogado, quando teve que usar. Aposentou a Olivetti e a Hamilton ali, os caras ficaram loucos. Então, e a audiência por videoconferência? Não como, eu preciso ir lá bater na mesa. Mas é isso aí. Então, no fim do dia, eles vão ver que a injeção eletrônica tem muito mais a ver com aquele mesmo carburador, com a giclagem e tudo mais, do que eles imaginam que tenha. É muito mais fácil quando você entende aquilo ali, quando pega alguém que tenha... Porque normalmente, tem muito cara que mexe com injeção eletrônica que tem uma soberba, assim, de como se ele soubesse de um troço que é magia negra. Eu vou fazer uma coisa muito legal, então, já que é pro teu canal. Você já ouviu falar no EV? EV? EV. EV o EV pra mim é carro elétrico. Não. Isso aí dá polêmica, não. Isso aí falar. Eu vou te mostrar aqui, aí você pode mostrar pra câmera aí. Eu tenho esse carro, que foi 4 vezes campeão brasileiro, 70, 75. É um carro, é um ícone do automobilismo brasileiro. E ele tem um motor, aquele AT antes do AP. Certo. Com cabeçote Brabham. O carro é maravilhoso. Nossa, coisa finíssima isso aí, não, então, o carro é maravilhoso. Ele usa um motor, ele usa câmbio e pneus de Fórmula 1. Olha aqui o carro. Vai passando as fotos que você vai ver o carro. E esse carro hoje tem 2 Weber 50. Vai passando as fotos. Para vocês aqui que não estão conseguindo, a gente infelizmente não tem como colocar as fotos ali na tela, mas parece um Chaparral, um 2J. Isso aí, era dessa época. Não é? E esse carro usa os pneus de Fórmula 1, 15 polegadas atrás, slick. A gente podia fazer um teste nesse carro, porque mais old school que esse aí não tem, é impossível. Que delicinha isso aqui, cara. É isso aqui pra quem jogou Gran Turismo e né, aquele carro roubado que tinha um ventilador atrás, que era o Chaparral 2J. É um bicho desse, só que sem um ventilador. No lugar do ventilador tem uma caixa de câmbio ali. Esse carro é um monstro. A coisa que é ver o carro... Olha a traseira do carro, olha os pneus de Fórmula 1. Não, isso aqui é só o câmbio entre um pneu e outro. Não tem espaço um Hewland. É um Hewland. O carro é inteirinho. Ele é todinho de tubinho, igual o Porsche 917. Se você colocar aí, o pessoal quiser colocar aí, coloca EVE, H-E-V-E. Vai ver que o carro andava na frente dos V8 na época das Lolas T70, dos Avalone. Cara, e você tem um troço desse? Tenho guardado comigo já faz alguns anos. Comprei do próprio Ferreirinha. Aí. E esse era um carro legal pra gente fazer esse teste. Porque Paulo, mais old school que ele tem... Eu não sei nem se eu tenho roupa pra fazer uma injeção num carro desse, rapaz. Não, vai ser muito legal. Muito. Porque a gente vai mexer num carro que é histórico e mostrar o que seria a injeção naquela época. Poxa... Tá aí, então vamos fazer. É uma pauta de conteúdo essa aí, é muito bicho. Legal. Pô, isso aí você não vê todo dia, e a gente pode levar o pessoal, os preparadores da Clássicos de Competição para acompanhar esse dia. Vai ser um prazer. Vamos fazer, vai ser muito legal. Eu vou propor uma outra coisa, tá, Paulão? Nós temos aqui, olha como o troço vai caminhando. Isso aqui é uma mesa de boteco. Isso aqui já deixou de ser podcast. Já só tá faltando o torresmo. Ô Pedrão, cadê o torresmo? Tem na Blue ali, bicho? Chamou o iFood. Aqui nós temos, eu promovo 4 vezes ao ano alguns workshops sobre calibração de motores. Pô, muito injeções legal. eletrônicas. Eu vou me comprometer, a gente tá com contato direto aqui, eu vou fazer uma coisa voltada para esse pessoal, pra gente fazer lá. Muito a gente legal. Faz esse vídeo e depois vamos fazer um material voltado gente tentar. Vamos fazer. Sabe, faço questão, vai ofereço isso aí pro pessoal. Poxa, obrigado. Sabe, vai ser muito legal que você vai contribuir. Olha só, a Clássicos de Competição é uma categoria cultural. Mas como assim, Paulo? Não, a gente preserva a história do automobilismo, os carros do automobilismo antigamente. E o que é legal? Em cada corrida a gente faz uma homenagem, a gente presta uma homenagem a um piloto da antiga. Já prestamos para o Biggio Clemente, para o Wilson Fittipaldi, para o Ingo Hoffmann, para o Chico Serra, para o Paulo Gomes. E a gente vai sempre fazendo isso. E é muito legal se você der esse apoio para a gente e levar essa escola nova para a gente. Vai ser muito legal, porque quem está envolvido lá, a maioria, 80% é old school.
Cara, vai ser E a gente tá com prazer problema enorme. hoje de reposição de peça das Webers e tal. Aham. E se você mostrar esse novo mundo pra gente, vai ser muito legal. Cara, tem... Te agradeço. As possibilidades são inúmeras. Inclusive, cara, você pode manter a Weber lá no lugar e botar os injetores ali. E a Weber vira... Vou te contar uma história. Há uns 10 anos atrás, eu fiz uma réplica de um Porsche pra correr. Aham. E era um 911 com motor AP traseiro, né? E eu fiz, um rapaz fez pra mim, fugiu o nome dele agora, ele fez as injeções com o bico externo. O bico ficava assim a 10 centímetros da corneta. Perfeito. Era muito legal, cara. Pô, é fantástico. Você acelerava o carro e jogava aquela Névoa bomba de- aquela névoa de álcool. Era muito legal o carro. E depois acabei vendendo esse carro acabou nunca correndo. O cara que comprou é um amigo nosso e ele nunca correu. Qual é a diferença de você colocar o bico externo, como é na Fórmula 1 jogando? Porque eu acredito que fica muito mais homogênea a mistura, é isso? Uhum. Existem duas vantagens ali de fazer isso. Para botar aqui em paralelo para vocês, normalmente você tem aqui, vamos botar aqui que o cabeçote do motor tá aqui embaixo, então ele admite, e aí você tem um pequeno duto, tá, aqui. Que é o corpo da injeção. Que vamos botar ali que ele, na verdade a gente... vamos botar ali que ele é a corneta de admissão, Tá. né? Normalmente é onde a gente vê que é aquela corneta bonitinha e ela tem a borboleta aqui dentro. Normalmente o bico injetor, por questão É depois da borboleta. ele é apontado na cara da válvula. Tá? E você pode ter um sistema, alguns carros inclusive usam isso aí, moto é muito comum, tá? De ter um bico ali na cara da válvula e outro bico mais atrás no duto de admissão, tá? Eles chamam isso de staged injection, são duas bancadas de injetor separadas ali, porque dependendo da frequência que gera ali, dependendo do fluxo de ar, é muito mais, atomiza muito melhor você jogar o combustível mais atrás aqui no teu duto de admissão do que jogar lá na cabeça da válvula. Ele pode dar uma turbulência estranha que não vai admitir o combustível, não vai distribuir de uma maneira tão homogênea, porque o que pega fogo não é o combustível líquido. Não. É o vapor do combustível. É o vapor, é que nem o tanque de gasolina. Ele não explode cheio, mas explode vazio. Então, quando você tem baixas e médias rotações, você deixa o bico injetor ali, perto da válvula de admissão, porque você tem um ar passando numa velocidade muito baixa. Mas quando você está em altas rotações, em regime de rotação mais elevado, você coloca o bico injetor mais atrás, porque ele vai, com a velocidade, vai vir ali Vai criar evaporando. uma coluna maior. Isso. Então, alguns carros, carro de corrida não foi feito para andar a 1000 RPM, nem tanto para ser econômico. Se pegar fogo, faz parte, como você mesmo já viu ali. Já vi. Então, esse bico ali, antes, para vocês terem ideia, nesse esquema que eu fiz ali, do cabeçote tá aqui, o duto de admissão e a borboleta, o bico ficava antes da borboleta. Inclusive, no ar, suspenso aqui. Meu ficava apontado ali. Isso, você via toda a coluna de álcool passando. Isso funciona? É mais eficiente do que lá dentro? Em regime de alto fluxo, alta velocidade de fluxo, funciona demais. E por que a gente não faz um desse para experimentar na categoria? Podemos fazer, né? Evidentemente que existe o lado ali mais perigoso. Sim, claro, porque ele tá para Pega inflamar fogo. ali a 1 minuto. Exato. Você fecha a borboleta, ele fica ali um cheirinho. Um cheirinho ali, um backfire ali, sai voando tudo, meu amigo. Bom, mas vamos fazer um laboratório desse com todo mundo junto. Possibilidades são enormes, cara. A gente tem que achar uma receita. Tem que ser uma receita que nem essa de ser externo. Quando você pensa em incêndio e tal, já não vale a pena pra gente. Então, partir pra outra, vamos fazer esse laboratório com todo mundo, que vai ser muito legal. Claro, com certeza. Até eu ia te falar, por mais que eu tenha algum respaldo teórico, eu sou muito do São Tomé. Eu só acredito vendo. Então vamos botar lá. Botar ver. A teoria diz que os dois vão dar a mesma potência, mas vamos ver. Vamos ver. Vamos testar ele antes. Vamos limpar os carburadores, deixar em ordem do EV. Vai você lá, vai lá, bota o seu olhinho 2 tempos. Deixar ele em ordem. Pode passar a giclagem lá no dinamômetro, pode usar a sonda de banda larga lá. Achar o melhor resultado do Weber e depois você achar o melhor resultado do teu. Vai ser um vídeo riquíssimo, cara. Vamos fazer, ainda mais com um carro desse, né? Poxa, é isso aí. Muito legal. Então saímos com umas ideias novas. Saímos ganhamos eu, ganho você e ganha todo mundo que vai assistir. Ganhou a categoria e o pessoal que tá acompanhando. Pô, vai ser um barato. Vai ser uma escola pra todo mundo. Vai ser um barato.